pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde a uma questão sobre análise dimensional. A questão diz o seguinte: o tempo de Planck, TP, depende de três constantes fundamentais. A velocidade da luz, C, aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. A constante gravitacional G, que é aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 metros cúbicos dividido por segundo ao quadrado vezes quilograma. E a constante de Planck, H, que é aproximadamente 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 kg vezes metro quadrado dividido por segundo. Com base na análise dimensional, determine o valor da constante de Planck. Então, pessoal, como visto nas videoaulas conteúdo, a análise dimensional nos permite encontrar expressões matemáticas que são funções de determinados constantes variáveis, tá certo? De forma análoga, vamos determinar aqui a constante de Planck em função da velocidade da luz, da constante gravitacional e da constante de Planck, tá certo? E ao final vamos determinar aproximadamente seu valor, tendo em vista que com o uso da análise dimensional e o método dos expoentes desconhecidos, vamos encontrar os expoentes das dependências de TP com relação a C, G e H, e com a expressão final, substituindo os valores, vamos encontrar o valor aproximado da constante do tempo de Planck, tá certo? Então, como eu estava a mencionar, para determinar a expressão de TP em função das três constantes citadas, nós precisamos expressá-las em termos de certas expoentes, né? Então, vamos determinar TP, que é aproximadamente igual a C elevado a alfa, G elevado a beta e H elevado a gama, tá certo? Então, escrevendo TP em função dessas três constantes fundamentais, ok? E aí o que nós vamos fazer é determinar, né? Vamos encontrar os valores de alfa, beta e gama de acordo com a análise dimensional e o uso do método dos expoentes desconhecidos, ok? Então, pessoal, analisando primeiro a dimensão de cada uma dessas grandezas, né? Por exemplo, a velocidade da luz tem unidade de metros por segundo, então a sua dimensão é de o quê? Comprimento por tempo. G tem unidade de metros cúbicos dividido por segundo ao quadrado vezes quilograma, então isso tem unidade de comprimento ao cubo dividido por tempo ao quadrado e quilograma massa. E a constante de Planck tem unidade de quilograma no SI, né? Quilograma vezes metro quadrado dividido por segundo. Então isso tem unidade tem dimensão de quê? M, comprimento quadrado dividido por T, tá certo? Então, o que nós vamos estar fazendo agora é substituindo essas dimensões e depois igualando os expoentes a fim de determiná-lo através de um sistema de equação, tá certo? Então, as três dimensões das três constantes, né? Elas são quem? Como eu estava a destacar, a dimensão da velocidade da luz, né? Unidade de velocidade, então é unidade de comprimento por unidade de tempo. A constante gravitacional tem unidade de comprimento ao cubo dividido por massa vezes tempo ao quadrado. E por fim, da constante de Planck, ela vai ter massa vezes comprimento ao quadrado dividido por tempo, ok? Então, o que nós vamos fazer nós vamos combinar as equações 1 e as dimensões dessas três constantes e nós encontramos o quê? Então, do lado esquerdo, nós só temos tempo, né? Então, temos a unidade, a dimensão de tempo e do lado direito, né, a dimensão de cada um desses camaradas, que cada um desses expoentes pode sair da sua dimensão aqui. Então, o que temos é que do lado esquerdo temos tempo, o C substituindo por L dividido por T, tudo isso elevado a alfa, o G, L cubo dividido por M vezes T2 elevado a beta, e a constante de Planck está aqui, M, L ao cubo dividido por T, tudo isso na potência de gama, ok? Então, vamos agrupar tudo que tem unidade de comprimento, tudo que tem unidade de tempo e tudo que tem unidade de massa. Então, por exemplo,
aqui para comprimento, então temos o L aqui, então alfa, então L vai ter alfa mais 3 beta, né, multiplicando esses camaradas, e aqui mais 2 gama, ok? E da mesma forma fazendo para os outros, como por exemplo para o tempo. Então o tempo, para esse camarada aqui, temos T elevado a menos alfa, para esse outro aqui temos então menos 2 beta, e para esse outro camarada menos gama, tá certo? E por fim, para os termos da massa, temos esse e este, então teremos m elevado a menos beta mais gama, ok? Então pronto, então como eu destaquei, eu escrevo aqui T, né, do lado esquerdo só vamos ter T, que isso é igual a L elevado a alfa mais 3 beta mais 2 gama, vezes a dimensão da massa elevado a menos beta mais gama, e vezes a dimensão do tempo menos alfa menos 2 beta menos gama, ok? E com isso nós temos um sistema de equações, né? Lembrando que, como aqui, se eu posso reescrever esse lado esquerdo como sendo L elevado a zero, vezes M elevado a zero, vezes T elevado a 1. Então, todo esse camarada vai ser igual a zero, todo esse camarada vai ser igual a zero, e todo esse camarada é igual a 1, tá certo? Então, é esse o nosso sistema de equações, como aqui descrito, tá certo? Então, comparando ambos os lados, como eu acabei de fazer para vocês, o que nós encontramos são essas três equações numeradas pelas equações de número 4, 5 e 6, ok? Se somarmos a equação de número 6 com a equação de número 4, vocês podem notar que alfa menos alfa se dá zero, mais 3 beta menos 2 beta vai sobrar beta, mais 2 gama menos gama vai sobrar gama. Então, isso vai dar menos beta mais gama igual a 1, tá certo? Então, da soma das equações 4 e 6, nós encontramos o quê? Nós encontramos que beta mais gama igual a 1, né? Então, 3 menos 2 vai dar esse 1, 2 com menos 1 vai dar 1, né? Então, pronto. Então, temos isso, beta mais gama igual a 1. E da equação de número 5, temos que beta é igual a gama, tá certo? Como beta é igual a gama e dessa expressão, então temos que 2 beta é igual a 1 ou 2 gama igual a 1, isso vai dar que beta, que é igual a gama, é igual a meio, tá certo? Então, das equações de número 5 e de número 7, nós encontramos que beta é igual a gama, que é igual a meio, tá certo? E aí, substituindo esse resultado, por exemplo, ou na equação de número 4 ou na equação de número 6, tanto faz. Então, vou escolher a equação de número 4, vamos ter que alfa mais 3 gama mais 2 beta, então, isso para descobrir o valor de alfa, ok? Então, alfa mais 3 vezes meio mais 2 vezes meio, tá aqui, isso igual a zero. E então, fazendo a soma dessas duas frações, nós encontramos que alfa mais 3 meios mais 2 meios, isso vai dar 5 meios. Então, alfa, passando a resposta disso para o lado direito, nós encontramos que alfa é igual a menos 5 meios, ok? E com isso temos o valor de alfa beta o valor de alfa e o valor de beta gama, ok? Então, basta substituir os resultados da equação de número 9 e de número 8 na equação de número 1, tá certo? Das dependências do tempo de Planck com relação à velocidade da luz, constante gravitacional e a constante de Planck, tá certo? Então, substituindo os resultados, né, como eu mencionei da equação de número 8 e 9 na equação de número 1, finalmente encontramos que, então, substituindo o valor de alfa, né, tá aqui o alfa, só recapitulando, o alfa é o expoente de C, o beta é o expoente de G e gama é o expoente de H. Então, fazendo essas substituições, encontramos que TP é proporcional a C elevado a menos 5 meios, G elevado a meio e H elevado a meio. E organizando esses termos, temos que TP poderia escrever já no formato de em raiz quadrada, né, como eu vou estar expressando agora, e dar o seu valor aproximado, tá certo? Então, TP é aproximadamente quem? Raiz de GH sobre C elevado a 5, e substituindo os valores
de C, de G e de H dados na questão, nós encontramos que o tempo de Planck é aproximadamente 1,35 vezes 10 elevado a menos 43 segundos, tá certo? Então, pessoal, como vocês puderam ver, essa é uma questão que encontramos a dependência da variável, né, dessa função, em termos das variáveis dadas, né, que no caso for a constante de Planck, a constante gravitacional é a velocidade da luz. Então, sempre a ideia dessas questões de análise dimensional é expressar de forma estimada, né, de acordo com as dependências que geralmente a questão vai dar, a expressão que se quer encontrar através da análise dimensional e do método dos expoentes desconhecidos, tá certo? E nessa questão em especial encontramos a expressão para o tempo de Planck em termos de C, G e H, tá certo? E o seu valor aproximado. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.